Janeiro é para acelerar ou para desacelerar? Qual é a verdade que ninguém te conta sobre esse mês? Janeiro chega com um clima estranho, não é mesmo? Para alguns, parece um sinal verde gigante piscando sem parar, dizendo: corra, produza, resolva tudo de uma vez. Para outros, é um mês lento, confuso, quase suspenso no tempo. As ruas parecem diferentes, o ritmo muda e a cabeça das pessoas entra em conflito. Afinal, janeiro é para acelerar ou desacelerar? Essa dúvida aparece todo ano, mesmo que quase ninguém fale sobre ela em voz alta. Existe uma pressão silenciosa dizendo que janeiro precisa ser produtivo, decisivo, transformador. Ao mesmo tempo, existe um cansaço acumulado do ano que passou. As festas recentes, os gastos, as emoções misturadas, e uma sensação de que o corpo ainda não acompanhou o calendário. E é exatamente aí que mora o problema. Janeiro não é só um mês. Ele virou um símbolo, um campo de batalha entre a nossa expectativa e a nossa realidade. Desde cedo, a gente aprende que janeiro representa recomeço. Ano novo, novas metas, vida nova. Parece que tudo precisa mudar imediatamente. Como se o primeiro dia do ano fosse um botão mágico que reinicia a nossa existência. Mas a vida real não funciona assim. O corpo não entende datas. A mente não muda por decreto, e as emoções não obedecem ao calendário. Mesmo assim, muita gente tenta acelerar logo em janeiro como se estivesse atrasada na própria vida. Por outro lado, existe quem desacelere demais. Janeiro vira um mês perdido, empurrado com a barriga, tratado como um tempo morto antes da vida começar de verdade. E isso também gera culpa, comparação e ansiedade. Então surge a pergunta que quase ninguém responde com honestidade: qual é o ritmo certo para janeiro? Antes de responder isso, é importante entender por que janeiro provoca tanto conflito interno. Durante anos, o fim de dezembro foi vendido como um encerramento simbólico, fechamento de ciclos, balanços emocionais, despedidas. Tudo isso prepara nossa mente para algo novo. Quando janeiro chega, a expectativa está lá no alto. Só que a energia real nem sempre acompanha. O resultado é frustração. A pessoa quer acelerar, mas o corpo pede pausa. Ou quer descansar, mas a mente cobra ação. Esse conflito não é um sinal de fraqueza. É um sinal de humanidade. Janeiro carrega uma herança emocional pesada. Ele junta esperança com cansaço, vontade de mudar, com medo de repetir os mesmos erros, sonhos com inseguranças. Não é um mês simples. A ideia de que janeiro precisa ser o mês mais produtivo do ano é uma construção recente. Em muitos lugares e culturas, janeiro sempre foi visto como um período de transição, um espaço entre o que foi e o que será. Antigamente, o começo do ano estava ligado à observação. Não há aceleração. Era um tempo de olhar o céu, a terra, o clima, os sinais. As pessoas entendiam que antes de plantar, era preciso preparar o solo. Hoje, muita gente quer plantar antes mesmo de olhar o terreno. Essa pressão para acelerar vem, em grande parte, de A com peraca. As redes sociais ficam cheias de frases motivacionais, metas ousadas, rotinas perfeitas. Parece que todo mundo começou o ano com clareza absoluta, energia infinita e foco total. Mas isso é uma ilusão. A maioria das pessoas começa janeiro confusa, só não fala sobre isso. E aqui está o ponto-chave. Acelerar sem direção não é progresso, é desgaste. Quando você corre sem saber para onde, qualquer caminho parece errado. Por outro lado, desacelerar sem consciência também vira fuga. Não fazer nada esperando que a motivação apareça do nada pode gerar estagnação. Então janeiro não é sobre acelerar ou desacelerar. É sobre alinhar. Alinhar a expectativa com a realidade, alinhar a mente com o corpo, alinhar o seu desejo com a sua possibilidade. Janeiro é um mês de ajuste fino, não de extremos. Ele pede atenção, não pressa. Pede intenção, não cobrança. Pede escuta interna, não comparação externa. Muita gente erra porque tenta viver janeiro como vive março ou agosto, mas janeiro tem uma energia própria. Ele é um portal, não uma pista de corrida. É um momento ideal para observar os seus padrões. Como você reage ao começo de um ciclo? Você se cobra demais ou se abandona? Você se enche de planos inalcançáveis ou foge de qualquer decisão? Essas respostas dizem mais sobre você do que qualquer meta escrita no papel. Janeiro também revela nossa relação com o tempo. Quem acredita que está sempre atrasado, tende a acelerar demais. Quem tem medo de falhar, tende a adiar tudo. Nenhum dos dois extremos ajuda. A aceleração saudável nasce da clareza, não da ansiedade. E a desaceleração saudável nasce da consciência, não da preguiça. Janeiro é um convite para organizar o seu ritmo interno, para entender quando agir e quando pausar. É um mês excelente para retomar hábitos simples. Não para mudar tudo de uma vez, mas para reconstruir o básico. Dormir melhor, beber mais água, organizar os horários, reduzir excessos.
Essas pequenas escolhas criam a base. Sem base, qualquer aceleração vira queda. Janeiro também é um ótimo momento para revisar as suas expectativas. Muitas frustrações vêm de metas irreais, não porque sonhar é errado, mas porque ignorar o processo é perigoso. A vida não dá saltos constantes. Ela avança em passos. A ideia de que janeiro precisa definir o ano inteiro é injusta. Um mês não carrega 12 sozinho. Ele apenas abre a porta. Outro ponto importante é entender que janeiro ainda carrega o peso do ano anterior. As emoções não se renovam automaticamente. As experiências não somem na virada do relógio. Respeitar isso é maturidade emocional. Quem se permite começar janeiro com gentileza, tende a manter a constância ao longo do ano. Quem começa se chicoteando, muitas vezes desiste cedo. Existe uma diferença enorme entre disciplina e rigidez. Disciplina sustenta, rigidez quebra. Janeiro pede disciplina leve, compromissos possíveis, acordos honestos consigo mesmo. É muito melhor avançar um pouco todos os dias do que explodir de esforço por 2 semanas e sumir depois. Janeiro também é um ótimo mês para escutar mais e falar menos. Observar o que te drena energia, o que o tá energizar, onde você se perde e onde se encontra. Essas respostas não aparecem na correria. Por isso, desacelerar em janeiro não é atraso, é estratégia. Mas desacelerar não significa parar completamente. Significa escolher com cuidado onde colocar a sua energia. E acelerar também não é errado, desde que venha de clareza e não de medo. Aqui vai uma reflexão importante. Você quer acelerar para construir algo ou para provar algo? Essa pergunta muda tudo. Muita gente acelera para mostrar que mudou, que agora vai, que dessa vez é diferente. Mas a mudança real não precisa de plateia, precisa de consistência. Janeiro também é um mês emocionalmente sensível. As expectativas são altas e qualquer tropeço parece maior do que realmente é. Por isso, a autocompaixão faz toda a diferença. Errar em janeiro não define o seu ano. Desistir por causa disso é que pode definir. Outro erro comum é tratar janeiro como um teste final, como se tudo precisasse funcionar agora. Mas janeiro é um ensaio, não a estreia. É o momento de experimentar rotinas, testar horários, ajustar planos. O ano ainda está começando a respirar. Janeiro é o mês em que o tempo ainda está maleável, onde mudanças pequenas têm um grande impacto. A aceleração exagerada costuma vir acompanhada de comparação. Já a desaceleração consciente vem acompanhada de presença. Quando você está presente, percebe o que realmente importa. Janeiro também é um bom mês para fechar ciclos internos. Não com promessas grandiosas, mas com decisões simples. Decidir o que você não quer mais repetir. Decidir onde não quer mais insistir. Às vezes, encerrar algo é mais poderoso do que começar algo novo. Janeiro não exige respostas imediatas. Ele permite perguntas melhores. E aqui vai outra pergunta para você refletir. Você está usando janeiro para se conhecer melhor ou apenas para se cobrar mais? A forma como você responde a isso influencia todo o resto. O ritmo certo de janeiro é aquele que você consegue sustentar em fevereiro e em março. E quando o entusiasmo inicial acabar, se você começa em um ritmo impossível, você constrói um ciclo de frustração. Se começa em um ritmo honesto, você constrói confiança. Janeiro não é sobre intensidade máxima, é sobre direção correta. Ele não pede velocidade, pede alinhamento. É como ajustar a bússola antes de começar a caminhar. Não adianta correr se você está apontando para o lado errado. Janeiro também ensina algo valioso. Nem tudo precisa começar agora. Algumas coisas precisam amadurecer, outras precisam esperar o momento certo. Respeitar o tempo das coisas é um sinal de sabedoria. O mundo moderno nos empurra para a aceleração constante, mas o corpo humano não foi feito para viver em disparada. Ele precisa de ciclos, pausas e recuperação. Janeiro pode ser esse espaço de respiro consciente. Isso não significa desistir dos seus sonhos, significa construir sonhos com base sólida. Quando você respeita janeiro, o resto do ano agradece. E se você olhar para trás, provavelmente vai perceber que os seus melhores avanços não aconteceram quando você estava desesperado para acelerar, mas quando estava claro sobre o que estava fazendo. Janeiro não pede pressa, pede prisenca. Ele não pede perfeição. Pede intancão, ele não pede uma explosão de energia. Pede constância. E talvez a maior resposta seja essa. Janeiro não é para acelerar, nem para desacelerar. É para ajustar o ritmo. É para entender onde você está, para onde quer ir e como quer caminhar. No próximo vídeo, vamos falar sobre por que tantas pessoas começam o ano motivadas e desistem, antes mesmo do fim de janeiro. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, deixe seu comentário, curta o vídeo e aperte no sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo sair. Obrigado e até a próxima.